paz do Senhor esteja com todos, bom dia. Nós estamos reunidos aqui mais um Café com Palavra. Queremos agradecer a Deus por você estar participando desse tema. Hoje tem um tema muito forte, um tema que é necessário na vida de cada cristão. Então vocês aí já começam a deixar aí o seu comentário, compartilha o Café com Palavra, porque hoje pela manhã Deus tem uma palavra ao seu coração. Estamos aqui com o nosso filhão Mohamed, estamos aqui com o pastor Mila, estamos aqui com o pastor David. Estamos juntos aqui para debater um tema de suma importância. Eu quero aqui, já para a gente começar, livro de Efésios. O que me chama a atenção é que eu vejo Paulo escrevendo as suas cartas e vejo 14 cartas escritas por Paulo. Mas essa carta de Efésios, que se encontra na sexta carta, que me chama muito a atenção. Nós vamos ler agora, você que está em casa, pega a sua Bíblia, acompanha conosco aí. Efésios capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim: Dos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e as ciladas do diabo. Hoje é o nosso tema, e esse tema vai ser tremendo, e eu acredito que a gente vai aprender muito hoje, nessa manhã. Bem forte, hein, Bispo Araújo? As armaduras de Deus, né? Você que está chegando na nossa live, muito bom dia. Esse é o Café com Palavra, seja muito bem-vindo. Já vai compartilhando esse link aí com mais pessoas, para que possam estar aqui com a gente, ouvindo uma palavra direto do trono, né, Bispo Araújo? Com certeza. Manhã com Deus, seja muito bem-vindo. Isso é Café com Palavra. Pastor Mila. A melhor forma de começar um domingo desse é com uma palavra abençoada e com um tema muito interessante, pastor David: as armaduras de Deus para a nossa geração. Em meio a tanta crise que nós estamos vivendo, mas hoje nós vamos aprender com o Espírito Santo. Com certeza. Vamos aprender com o Espírito Santo como nos reinvestir para que nós possamos estar firmes e fortes na presença do Senhor, meu Bispo. Pastor David. Olá, queridos, um bom dia a todos. Ficamos muito felizes, né, por esta palavra. Deus tem uma palavra no teu coração aqui nesta manhã. E eu creio que Deus vai falar com você nesta manhã. Não é isso mesmo, Bispo? É isso aí. Forte. Então vamos lá? Vamos para cima, meu Bispo. Olha só, a leitura que nós lemos: nos demais irmãos, Paulo está falando, meus irmãos, fortaleceis no Senhor. Eu conheço várias vezes, eu já vi pessoas pedindo a Deus, para Deus fortalecer, para Deus dar graça. Paulo está aqui nos orientando como nós vamos vencer as nossas lutas diárias, porque crente, ele tem suas lutas diárias, tem suas lutas travadas. E o que me chama a atenção é que eu vejo Paulo, quando ele escreve em Efésios, ele está preso. Os romanos tinham prendido Paulo e Paulo está aqui no cárcere. O que me chama a atenção é que a primeira visão, que eu creio que foi uma visita ali de um romano, chega até ele. E o que me chama a atenção, quem tem visão de Deus, até na situação que adversa, né? Ruim que está, Deus já dá uma visão. A primeira visão que Paulo vê é um romano com suas armaduras. Um soldado. Verdade. E ali lhe vem uma estratégia divina. Estratégia divina. Para que assim ele venha alertar a sua igreja. Com certeza. O que me chama a atenção, ele olha para o capacete do soldado, ele olha para a couraça, ele olha para o cinturão, os olhos dele vão até os pés do soldado, olha e vê como é que o soldado estava bem calçado. E observação, e aquele soldado não estava somente com a couraça, revestido com a armadura. Ele olha o que tinha numa mão e o que tinha na outra mão. Ele vê um escudo e ele vê uma espada. Olha que coisa forte. A visão de Deus já entrou em Paulo para os dias de hoje. Sabemos, aí Paulo vai
começar a miunçar, a destrinchar tudo aquilo que ele está vendo. O que me chama a atenção, pastor David, quando ele olha para a cabeça do soldado, ele vê que a cabeça do soldado estava o quê? Com o capacete. Protegida. Não é isso? Não é isso, Mohamed? Protegida. Verdade. Protegida, porque é um dos pontos mais fracos hoje. Vitais, né? Vitais. A cabeça. Interessante que quando eu vejo Davi, ele derrota Golias, a pedra vai em direção aonde? A cabeça. A cabeça. É um ponto vital, é um ponto ali que tem que estar protegido, guardado, né, bispo? Trazendo para nós, Paulo está dizendo, olha, meus irmãos, vocês têm que estar com o seu capacete. Você tem que estar com o seu capacete. E eu vejo assim que trazendo isso aí no mundo espiritual, é onde o inimigo quer mais nos atingir e nos abalar, sobre a nossa mente, né, bispo? Que é o que estrutura tudo, é a nossa mente, né? Então eu vejo esse capacete que Paulo está retratando no mundo espiritual como a proteção contra os ataques do inimigo nos nossos pensamentos, nos nossos projetos. Verdade. Onde ele vem atacando ali com pensamentos negativos, muitas vezes com tentações. Tudo isso faz parte da nossa mente, entrando na nossa cabeça. Essa proteção que Paulo está retratando aí, quando ele retrata o capacete da salvação, né, bispo? É muito forte isso, né, pastor David? Falando sobre... Acerca do quando vai falar sobre esse capacete, né, da salvação, ele é algo tão interessante porque, como o bispo falou, ele vai proteger a cabeça. Porque o inimigo, quando ele vem atacar primeiro a região da cabeça. Porque se ele atingir a região da cabeça, automaticamente aquele lado oposto vai perder a força e vai cair. Verdade. O pastor David tem falado algo muito produtivo aqui para nós nessa manhã. Porque todas as vezes que um homem na Bíblia e fora da Bíblia, antes de cair, o que ele faz, o pecado, eu costumo dizer que o pecado, ele é gerado. O pecado, bispo Araújo, ele não é feito na hora, ele é gerado. Assim como uma criança tem um processo. Uma mãe, ela leva 9 meses para gerar uma criança. Sim. E o pecado, ele é gerado, ele é arquitetado aqui, ó. Ele vem crescendo aonde? No nosso psicológico. É aqui que o diabo ele vem, pastor David, plantando as sementes, plantando, e nós vamos gerar o pecado. O bispo Araújo citou a história de Davi derrotando Golias. E isso me traz na lembrança uma certa vez Davi Mohamed, ali na área do seu palácio, olha para baixo e vê uma mulher chamada Betseba. Só que o que eu acho muito incrível na história é que ele não manda imediatamente buscar a mulher para deitar com ela. Ele vai alimentar aquilo que ele viu através de cartas. Ele vai mandar mensageiros a enviar a carta à mulher. Então eu costumo dizer que o pecado ele é gerado. O diabo vem colocando semente. Sim. E se nós não tivermos com esse capacete, a gente vai... O nosso psicológico é abalado. E para você ver que você percebe que o pecado ele atinge diretamente a nossa mente, né? Tudo é gerado primeiro ali na cabeça. É como se fosse um processo arquitetado para depois pôr em prática, né, pastor Mila? A gente vai dando corpo, a gente vai dando vida. Ele realmente é gerado e a gente vai dando vida. Não é um tema bíblico, isso não tem na Bíblia, mas há um ditado popular que mente vazia é oficina do diabo. Verdade. Né? É um ditado popular que nós cremos que é dessa forma. O psicológico do cristão, se ele não tiver com o psicológico focado nesta palavra, focado em Cristo, ele abre algumas brechas que possa entrar. Quantos crentes, nós sabemos que tem pessoas aqui que estão nos ouvindo, irmãos, crente, fiel a Deus, que entrou em depressão, né? Entrou em depressão por alguma coisa. Aí você vai me dizer assim, eu não entro em depressão. Meus irmãos, a gente estamos aqui, não estamos para julgar, mas nós estamos falando que a depressão, ela gera uma enfermidade. E ela é gerada onde? Na mente. A depressão, ela é gerada na mente.
E a gente vê tantos pastores, nós tivemos aí um ano, vamos falar agora de uma coisa bem polêmica. Tivemos um ano aí que tantos pastores, líderes, amigos nossos, pessoas que nós conhecemos, tirou a sua vida por conta da depressão. A pressão era tanta sobre eles que começaram a tirar suas vidas. É claro que tem uma atuação e sabemos que é coisa do nosso adversário. Verdade. O que me chama a atenção no capítulo 12 ele fala assim, Paulo fala, porque não temos que lutar contra a carne nem com sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades malignas. Sabemos que essa é a nossa luta hoje. Essa é a nossa luta. Às vezes, quando Paulo fala, bem claro, que não é contra a carne, é contra o sangue a nossa briga, a nossa luta é contra principados, né? E principados, a atuação de principado é essa. É colocar coisa na mente do cristão, dizer que você não tem capacidade, é colocar uma pessoa contra a outra e assim vai indo. Isso aí gera tudo isso. Habitolar a mente, né? Isso. Fechar ali. Pastor Dave, debaixo de tudo isso que nós estamos conversando nessa mesa, o que você me diz? Qual a estratégia para que a gente venha resistir os principados, as potestades? Como nós devemos nos comportar como cristão? O tema é esse, as armaduras de Deus para a nossa geração. Verdade. E como é que essa geração tem que se comportar para que possa estar firme contra essas ciladas? A primeira coisa é para nós ficarmos firmes diante das estratégias do inimigo é a oração. Porque se nós não viver uma vida de oração, automaticamente a nossa armadura ela vai estar fraca. Mas se nós estiver revestido da oração, se nós estivermos revestido da presença do Senhor, você pode ter certeza que a nossa armadura ela vai estar firmada, pastor Milo. Eu me lembro, Bispo Araújo, em uma manhã com Deus que eu participei, tive o privilégio de participar, Mohamed. O meu pastor na época, ele disse assim, ele me deu uma ordem como novo convertido. Começa a ler e a meditar todos os dias nessa palavra. E ele ainda me deu os livros. Começa de Mateus. Só acredita que essa geração tem perdido o foco na meditação e isso tem causado muitos problemas? Pastor Miller, você falou uma coisa, vai ser polêmico para os nossos ouvintes aí, algumas pessoas vão deixar um comentário. Eu preciso ser sincero, nós vamos ter que ser sinceros. Café com Palavra é algo que nós estamos falando aqui sobre a palavra de Deus. Eu vou ser sincero, uma palavra alguém pode até achar ruim, mas eu vejo muito pouco interesse, não só do jovem. Eu não quero só enfatizar só o jovem. Mohamed, eu quero falar em geral. Você acabou de falar algo aqui, a Bíblia diz assim, meditai de dia e de noite. Deus está dizendo assim, que a minha mente tem que ser ocupada de dia e de noite, para que não venha ter brecha nenhuma. Olha que coisa forte. Tremendo. É a própria palavra que nos diz isso. Mas tem pessoas que hoje não meditam, mas sim nas redes sociais, andam comentando, qualquer curtida, qualquer coisa lá, vai lá, curte, aquela coisa toda, mas deixa de meditar. Eu vi algo essa semana que me deixou... As prioridades estão invertidas. Prioridade, né? Nas redes sociais. Verdade. Está invertida isso aí. O que me deixa... Eu ouvi algo que acende a luzinha, né? O alerta. Se a gente tivesse um período, meditar meia hora pela manhã e meia hora à noite, eu estou falando meia hora, a gente começar, se você pegar um celular agora e começar a entrar nas plataformas, né, e começar lá na rede social, aquela coisa toda, curtindo aquela coisa toda, se você observar, você passa mais de horas. Quando você analisar ali, você já passou 40 minutos. Então, se nós pegar 30 minutos, nós vamos de manhã blindar nossa mente pela manhã. À noite nós vamos blindar nossa mente.
E isso é forte. O adversário, ele é das trevas. Ele ataca muitas pessoas no período da noite. É muito forte isso. E o mundo, todo mundo sabe aqui, isso aqui que deixa bem claro, que o mundo espiritual, há uma porta que abre às 3 horas da manhã. Não sei se você sabia disso. É verdade. Às 3 horas da manhã. Por que a oração 3 horas da manhã tem força? Por que a oração da manhã da madrugada tem efeito? Porque 3 horas da manhã o mundo espiritual abre, tanto na parte espiritual como na parte das trevas. Nós estamos falando aqui... É uma batalha. É uma batalha, é a guerra. Paulo está falando aqui de soldado revestido de armadura, é guerra. Se está na guerra, Paulo está dizendo assim, olha, não tem como o soldado fugir da guerra, não. Vamos para cima. Então vocês têm que estar revestidos aqui da armadura. E soldado não vai para uma guerra desprevenido. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né, bispo? Soldado não vai, pastor David, sem uma armadura para uma guerra. Não é verdade? E isso que o senhor fala aqui, bispo Araújo, é tão bom de se ouvir, porque a própria palavra nos ensina. É forte. A própria palavra nos ensina. A própria palavra. Que a boca fala o que o coração está cheio. Está cheio. E nós vemos muito, bispo Araújo. Que tema forte, rapaz. Que visão aqui agora. Sabe o que nós vemos que visão muito forte, David? Nos dias atuais, pastor David? É muitos críticos de internet. Blá, 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 blá. E pouca meditação. Porque quem medita não tem tempo para estar falando o que não deve nas redes sociais. Pastor Mila falou algo aqui. A boca vai falar porque o coração está cheio. Se o teu coração, o seu coração estiver cheio da palavra, ele vai transmitir o que tem dentro dele. Dentro dele. É o que tem dentro dele. Se eu tenho uma palavra dentro de mim, dentro do meu coração, como a Bíblia diz, guarda a palavra na tábua do teu coração. Na tábua do teu coração. Se o meu coração está cheio, de quê? De rede social, eu só vou falar de redes sociais. Se o meu coração está cheio de tudo isso, de curtida, de estar na mídia, aquela coisa, eu tenho um argumento, porque meu coração está cheio. Mas o meu coração está cheio da palavra, quando eu abro a minha boca, vai sair só palavra, vai sair virtude. É muito forte. Falando sobre a armadura, capítulo 3 vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura. Ou seja, não é só o capacete, tem que ser completo. E sabe o que eu acho lindo? É que logo após fala sobre a couraça. E a couraça, ela fica onde, pastor David? Ela serve para a região do peitoral. Aquilo que nós estamos falando, para guardar o coração. Se eu estou com o meu coração guardado, bispo Araújo, as coisas vão fluir, porque a Bíblia também nos ensina. E nós devemos estar com a couraça, bispo Araújo. Porque em Mateus 15 vai dizer: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e a blasfêmia. Então, Paulo ele teve uma visão extraordinária revelada pelo Espírito Santo, ensinando a nossa geração que não deve guardar a sua cabeça, mas tem que guardar o coração. Claro. Porque do coração saem as raízes para muitos males. E nós temos uma geração que tem guardado algumas coisas, tem procurado guardar algumas áreas e tem deixado outras sem desejar, né, meu pastor? A desejar. Isso. Deixa a desejar. E a armadura é uma conjunção essa armadura. Sim. Né, bispo Araújo? Porque, bispo Araújo, se você prioriza uma parte dessa armadura, mas deixa outra parte dela de lado, ela acaba perdendo a sua função. Ela só funciona se tiver uma coisa ligada com a outra. Já percebeu isso? É algo que tem que estar em conjunto. Em conjunto, isso. Quando Paulo falou, é toda a armadura. Verdade. Não pode ser só o capacete. Verdade. Agora vai deixar a coraça? Não. É tudo. Ele fala toda a armadura. Tem que estar completa. Você, meu querido, amado ouvinte que está aí acompanhando conosco, Café com Palavra nessa manhã, compartilha, deixa seu comentário aí. E se você tiver alguma pergunta, deixa aí que no próximo mês nós vamos estar aí junto aqui, glorificando a Deus com um tema muito forte. Todo mês é algo quentinho. Todo mês Deus tem algo forte aqui. Algo que me chama a atenção, vamos lá, nós não está saindo do foco não. Vamos embora. E agora
vem uma palavra que a gente acha que não chega no nosso dia. Essa palavra a gente acha que chega na vida de outra pessoa. Paulo está falando para que vocês estejam preparados para os dias maus. Não está falando um dia, os dias maus. Isso é de suma importância a gente saber de uma palavra tão forte, porque os dias maus vêm para todos nós. A gente não está excluído desse dia mau. A gente está englobado e temos que estar preparado e temos que estar com o capacete, estamos na couraça e agora daqui a pouco nós vamos para as demais armaduras que faz parte do dia a dia do cristão. Você já pensou? A gente pensa que o dia mau nunca vai chegar, mas o dia mau chega. Mas quando o dia mau chegar, nós temos que estar com essa armadura. Não vamos vestir a armadura quando o dia chegar. Paulo está dizendo, ei, vocês têm que estar com a armadura. Porque se a gente pega, olha que coisa forte, olha que coisa tremenda. Se a gente só pegar a armadura quando o dia mau chegar, ele vai me pegar desprevenido. O dia vai chegar e não vai avisar. O dia mau chega. Você já chegou o dia mau avisando para você, Mohamed? Ah, tô chegando aí. Já mandou um mensagem, alguma coisa parecida? Mensagem, né? Nunca. Já falou no direct? Já falou no direct? Não. O dia mau chega. Ele chega, pum, pega todo sem mundo aviso. Surpresa. É verdade. É por isso que Paulo diz que nós devemos estar com a armadura de Deus. Quando o dia mau chegar, aí nós vamos estar preparados. Glória Pastor a Deus. David, e que dia mau é esse que Paulo diz? Porque nós temos a interação aqui da nossa irmã, que está perguntando que dia mau é esse, Bispo Araújo, que Paulo está dizendo a essa igreja? Ah, minha irmã, esse dia mau, eu vou te falar. Sabe qual é o dia mau? Quando as coisas não se encaixam na sua vida. Sabe qual é o dia mau? Por alguma coisa que acontece no teu lar, junto com o teu cônjuge, e vira aquela coisa toda, o inimigo vem nos afrontar. Abre parênteses aí, porque Paulo está falando que nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados. Veja bem, é quando o inimigo vai investir na gente. Então o dia mau é quando a gente aceta o dados inflamável, entra na minha casa, entra no trabalho, vida secular, igreja. O dia mau, o inimigo só quer uma ponta, um fio descascado, né? Para iniciar ali o dia mau. É isso que ele quer um argumento. Argumento. E às vezes, Pastor David, não é nem uma falta de vigilância. É o que mais nós vê dentro das igrejas. Esses dias para trás eu estava conversando com um irmão. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sou fiel no meu dízimo, sou fiel na minha oferta e fui mandado embora do trabalho. Olha o dia mal chegando para ele, David. O pastor David é enfermeiro. Pastor Mila, eu queria que as pessoas tenham que entender que quando o dia mal, não é a minha fidelidade com Deus que vai me livrar. As pessoas têm que entender isso, fidelidade é uma coisa. As pessoas têm que entender que o dia mal está decretado, determinado. Vai chegar. Ele chega. E é para todos, né? Ele chegou para os 12. E é por isso que Paulo está deixando a carta para nós, igreja. Aí quando a pessoa tem o pensar e dizer assim, o dia mal não chega em mim porque eu sou dizimista. O dia mal não chega em mim porque eu sou obreiro. O dia mal não chega em mim porque eu sou pregador, porque eu sou levita. Não, vai chegar pro levita, pro obreiro, pro fiel a Deus. Vai chegar. O que me chama a atenção de tudo isso é Paulo tá nos preparando, nos alertando, dizendo, gente, vocês se preparem. Vocês se preparem, porque quem está na guerra vai ter bombardeio. Mas ele não sabe, o inimigo não sabe a granada que está na minha mão, na tua mão, e eu já soltei o pino da granada. E eu quero ver esse negócio explodir. É forte, é forte. E tem
cara que vive dentro do hospital quase 24 horas por dia. A área do Pastor Dave. Pastor Dave, troca essa experiência conosco para que os nossos ouvintes venham entender sobre o dia mal. Quantas mães, quantos pais você vê ali chorando, e muitos, meu bispo, e muitos, Mohamed, sem entender que é o dia mal. Aí joga a culpa em Jesus, joga a culpa no pastor, joga a culpa na família. Fala um pouquinho para nós, Pastor Dave. Pastor Miller, sobre essa questão assim do dia mal, né, aproveitando o gancho do Mohamed, o dia mal ele vem pro ateu, ele vem pro crente, ele vem pro pai de família, ele vem pro solteiro. Então, assim, há uma diferença, senhoras e senhores, sobre a questão do dia mal. Porque quem está com Cristo, quem está revestido da armadura, quando vir um dia mal, ele vai saber lidar, porque Deus está dando sabedoria para ele naquele momento. Sim. Então, a pessoa que não serve a Cristo, quando o inimigo vem, porque o inimigo não vem desarmado. O nosso inimigo, ele sabe a nossa fraqueza. Então, nós devemos estar firme o tempo todo, devemos estar em vigilância 24 horas. Então, quando entrando dentro da experiência de um hospital, porque eu trabalho dentro de um hospital, lá você está vendo um dia mal ali constante para muitas pessoas. Aí as pessoas, elas querem colocar a culpa em alguém, mas às vezes elas não olham para trás e vê que às vezes o que está acontecendo ali é um dia mal, entendeu? Então, devemos estar com as nossas armaduras prontas, porque quando o inimigo vir, automaticamente nós vamos saber sobressair daquela situação. Inclusive mesmo, porque quando nós olhamos aquela passagem acerca do Satanás e Jesus, podemos observar que Jesus, ele venceu Satanás na palavra. Porque ele falou, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pastor David, muito lindo esse tema, bispo Araújo. Sim. E eu acredito que os nossos irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando, estão sendo edificados por esse café com palavra, Mohamed. Verdade. Então, o pastor Dave, ele trouxe para nós que tem uma diferença. Pastor Araújo, bispo Araújo. O dia mal chega para todos, ele falou, chega pro ateu, chega pro crente, pro descrente, sim, chega pros macumbeiros, chega para todo mundo. Igual o sol ele vai brilhar para todo mundo. Só que a diferença que o pastor Dave passou para nós, e que eu quero que os nossos telespectadores entendam, é que o ímpio, ele passa o dia mal como? Sozinho. Mas o crente... Passamos com Cristo. Né? Passamos com Cristo. Não é isso, pastor? Porque nós sabemos que vai ter vitória, né? Em nome de Jesus. Passamos por... Tô sentindo a presença de Deus. Eu sinto Jesus aqui também, né? É forte isso aí. Quando tem momento assim da nossa vida que os ataques vêm, os contra-ataques vêm, automaticamente nós sabemos que vamos vencer a batalha. Porque se Cristo está conosco, nós não vai perder a batalha. Agora, aqueles que estão sem Cristo, automaticamente eles ficam sem direção. É como se fosse um trem que não tem direção. Mas se nós estiver firmado em Cristo, pode vir o vento que for, mas nós vamos estar firmados no nome de Jesus. Na palavra dele, né? Vamos lá. Pastor David, o senhor falando isso, e Provérbios 15:15 diz assim, ó: todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Aleluia. O de coração alegre é quem está mais perto de Jesus. Quem está firmado nas armaduras de Deus, né, bispo Araújo? Com certeza. Esse tem um banquete contínuo. Nós ficamos alegres com essa palavra. Você que está nos ouvindo aí, ó, fica firme nos dias maus. Não vai te abater. O dia mau pode vir, você vai vencer em Cristo Jesus. Você vai vencer em Cristo Jesus. Vamos falar ainda sobre a armadura. E o tema aqui é a armadura de Deus, revestindo a armadura de Deus. Vamos falar algo que a Bíblia fala sobre a verdade. Cinturão da verdade. É forte isso aí, hein, bispo? O inimigo agora vai bate em retirada quando fala verdade. Cinturão da verdade. Esse nome confronta, né, bispo? Verdade.
Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida com a couraça da justiça. Ou seja, tem que ter um cinturão da verdade na vida de um cristão. Eita, meu Deus, isso aqui vai ser polêmico agora. Vai ser agora polêmico. Entrou num ponto. Vamos bater em algo forte aqui. O cinto da verdade. Tem tantos crentes deixando o cinto em casa. Vai com a couraça e deixa a verdade. Verdade é caráter. Verdade, para mim, é de suma importância na vida de um obreiro, de um soldado, que diz soldado de Cristo. Se nós formos aprofundar nesse negócio aqui, vai ser forte. Por quê? Tem tantas pessoas, não é que eu estou criticando, não estou falando aqui de placas de igreja. Nós estamos falando do que Paulo está nos orientando. Falar a verdade. Quantos crentes têm mentido hoje? Anda com mentira. Não anda falando a verdade. Tem gente que mente até para pregar. Apareceu uma agenda aqui, um pregador lá disse assim: olha, eu não posso pregar lá não hoje, pastor. Eu disse: por que, meu filho? O que foi? O Uber aqui quebrou, não sei o que, e aquela coisa toda. Ficamos sabendo. Não tinha nada a ver isso. A verdade tem que ser dita. Quando fala a verdade, Deus está na verdade. A mentira, quem é o pai da mentira? Satanás. Satanás é o pai da mentira. Muitas das vezes ele usa isso de artimanha na vida dos cristãos. Tem gente que está colocando o capacete e a couraça, aí desce para baixo, já coloca a sandália e escudo e espada. Mas é a verdade. Aonde está a verdade? E quando falta a verdade, é a brecha que ele acha na armadura para poder nos atacar, né, bispo? É forte isso. Esse é o ponto. É forte. O crente tem que andar com a verdade. Vamos lá. Depois do cinto, algo que me chama a atenção, ele dá uma olhada e vê duas armas. Vamos deixar a sandália por último, porque esse negócio da sandália aqui vai ser forte. Isso aí é onde né? eu quero. Vamos deixar por último. Você que está nos acompanhando aí, compartilha aí, Café com Palavra, tá? Compartilha aí. Vem conosco. Você que está acompanhando, compartilha o link dessa live. Você vai entrar no Instagram e vai seguir as nossas redes sociais, que é o @Tempo de Semear e o @Tempo de Semear Itaberaí, tá? Isso. Itaberaí. Acompanha nós lá. Mateus capítulo 10, versículo 34. O Senhor vai me dizer assim: eu não vim trazer paz, mas eu vim entregar uma espada. Uma espada na minha mão, na mão do pastor David, na mão do pastor Mila, na mão do Mohamed. Por quê? Porque cada um de nós vamos travar guerra. Soldado tem que andar com a espada. É muito inteligente quando Paulo olha para o soldado e começa tem essa visão espiritual, né, bispo? Até a visão espiritual. Agora, sabe o que me chama a atenção entrando nesse assunto aí? É que o soldado, ele reveste da armadura e ele está protegido. Sim. Só que ele precisa de um instrumento para ele atacar o inimigo também, não é isso? Claro. Quando ele vai para a guerra, ele não tem que só estar protegido, mas ele tem que utilizar de um instrumento para atacar o inimigo. Qual é esse instrumento? A espada do Espírito, bispo Araújo. Essa espada do Espírito é o que representa a palavra de Deus. A palavra do Senhor bem aplicada, e ela é a nossa arma ofensiva nesse combate espiritual, bispo. Ela é que nos capacita, ela é que nos faz resistir, ela é que nos faz vencer as tentações do maligno. Essa espada, bispo Araújo. É muito forte falar sobre verdade? essa espada. Que espada poderosa. E essa espada, ela é afiada. E nós, como cristãos, temos que andar com ela nas nossas mãos. Constantemente, diária. Né, pastor David? Diária. Constantemente. Nós vemos isso aí não tem como questionar. Verdade. Derrotamos o nosso inimigo, como o Mohamed acabou de falar, com a espada. A espada é a arma do crente. Paulo está olhando, vê a segunda arma, posso chamar de arma, que é o escudo. Ele vai falar do escudo agora. O escudo. O escudo protege o quê? Cabeça, tórax, membros, vai protegendo tudo ali. O escudo,
Quando a gente falamos de escudo, estamos falando de algo que nos protege, né, pastor Miller? A segunda arma que Paulo está citando, ele observa que tem um escudo na mão do soldado. E a gente tem que ter esse escudo nas nossas vidas, no meio das nossas guerras. Não é isso, pastor David? É isso, Bispo Araújo. É a questão do escudo. Quando nós falamos de escudo, envolve oração. Isso, né, pastores? Envolve uma cobertura. E essa cobertura, ela é um escudo. Né? Você imagina, você tem um pastor, você tem uma mãe, e essas pessoas estão te cobrindo de oração, porque quando os ataques de Satanás vêm sobre nós, automaticamente esse escudo já está em prontidão para cair por terra. Muito forte, muito forte. Pastor David, você acredita que tem muitas pessoas dentro da igreja que não sabem como usar esse escudo? Tem muitas pessoas, tem muitas crianças, meu bispo, eu aprendi isso com o senhor, que sofrem retaliação por pessoas estarem fazendo a obra de Jesus. E as pessoas fazendo, os pais fazendo a obra através das libertações, mas esquecendo de usar o escudo da fé. Aí, os seus filhos pagando preços, e às vezes isso entristece um pai. Porque teve uma vez, eu vou contar uma experiência bem rápida, teve uma vez que eu pensei até em deixar de pregar, em deixar de fazer a obra, porque todas as vezes que eu estava empenhado na obra, os meus filhos sofriam retaliação. E eu não entendia o porquê. Eu questionava com Deus. Deus, eu estou pregando, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo a tua vontade. Por que os meus filhos estão pagando a consequência? Foi quando eu aprendi com o senhor, com a nossa pastora Ivonete, que antes de nós começarmos uma obra ou fazermos algo para Jesus, nós temos que usar o escudo da fé. Sim. De que forma? Orando, protegendo os nossos filhos, as pessoas que nós amamos. E tem muitas pessoas que não estão sabendo usar o escudo da fé. Querem ir de qualquer jeito. Aí às vezes se frustram. Sem uma consagração, sem jejuar, sem buscar uma direção de Deus. E outra coisa, pastor Deus, o que me chama a atenção, eu já via com meus próprios olhos, culto de libertação. Quando fala culto de libertação, nós estamos em guerra. Culto de libertação, o inimigo já sabe que vai perder. Porque é uma equipe ali que está consagrando, jejuando, e crianças, as mesmo, estou falando de filhos, de obreiros, que ficam ali, passando naquele momento. Irmãos, ali é fogo cruzado. É dados inflamados. Fogo cruzado. O tempo todo. Isso é muito sério, né? Muito sério, isso é sério. Aí, às vezes, a obreira chega, fala ali, olha, sua criança não pode ficar aqui. E ali já gera uma confusão. Gera confusão por quê? Porque o mundo espiritual está guerreando. Então aquela pessoa já se acha ruim, aquela palavra que foi direcionada ao seu filho. Então ali já gera, quem não está vigiando, quem não está com vigilância, quem não está em oração, já gera algo no seu coração. Foi falar disso aqui. E até mesmo quem não sabe ouvir a palavra do seu líder, né, meu bispo? Claro, aí. E deixa eu lhe dizer algo aqui. Ensine os nossos telespectadores a como se prevenir contra esses ataques. Deixa essa palavra para eles, porque talvez esteja pais lá de fora, nos ouvindo agora, mães lá de fora, que até pararam o ministério. Sim. Que até estacionaram na beira do caminho, por não aguentar. Aproveitando que o pastor Miller está falando isso aqui, você que está nos ouvindo, criança, eu já vi tantos pastores forçando seus filhos a fazer oração. Estou falando de criança. Criança, ela tem a fase dela. A fase de criança é fase de criança. Criança brinca. Criança é inocente. Não vamos colocar um fardo numa criança que ela não tem entendimento ainda.
Isso é muito sério, isso que nós estamos falando aqui. Eu já vi pessoas tentando engessar os seus filhos vestindo de obreiro. Porque, claro, que a palavra vai me dizer que eu tenho que ensinar os meus filhos diante da palavra de Deus. Sim, ensinar é uma coisa, mas obrigar os meus filhos a fazer uma oração, a interceder por algo, não. Quem deve interceder são os pais. Verdade. Quem deve interceder a mãe é o pai. Porque são pessoas que já estão com a mente aberta, madura o suficiente, com a armadura preparada. Tem um preparo para isso. Né? Tem um preparo. Como é que uma criança? Então você que é obreiro, você que está na área de libertação, tá? Preste muito bem atenção nisso. Não deixe ali o seu filho no dia de libertação. Ali teve uma preparação. Obreiros se consagraram. O foco ali, né? Nós sabemos quem vai entrar na igreja carregado, quem vai entrar na igreja ali com espíritos, hostas malignas. Então o seu legiões, o seu filho não pode estar ali na hora da oração. Pega lá para a irmã da salinha, chama a irmã da salinha, leva a criança para lá, porque é a hora ali onde que manifesta os principados, as potestades. Isso é muito sério. Não brinque com as coisas do inimigo. A gente não pode brincar com Satanás, porque Satanás não brinca. Satanás leva as coisas a sério. Tudo que ele procura é uma brecha, né? É uma brecha. Ele quer uma brecha. É verdade. Então vamos analisar, vamos observar, porque nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. É batalha espiritual. Se é batalha espiritual, tem que ter experiência para estar na guerra. Né? E preparo. Bispo Araújo, Mohamed, Pastor Dave, tem um irmão compartilhando conosco uma pergunta. Ele tem um amigo que é pastor, ele pegou a sua fala. Ele tem um amigo que é pastor, mas que tem as duas filhas desviadas. Talvez seja o peso de não ensinar corretamente os seus filhos no caminho. Talvez esse seja o peso, ele está perguntando. Meu querido amado irmão, aí vai abranger muita coisa, porque a gente não sabe o porquê. São adolescentes, né? Isso, parece adolescente. São adolescentes aí, o porquê se afastaram do caminho do Senhor. Mas eu quero falar pro meu irmão que está compartilhando aí, está acompanhando nessa Café com Palavra, que aonde é o Espírito de Deus, a liberdade. Mas é uma liberdade, né, restrita. Há uma liberdade com os pés no chão. Eu não sei o porquê os seus filhos entristeceram, se afastaram dos caminhos do Senhor, mas que continue orando por eles. Não desista dos seus filhos. Use esse escudo, como acabamos de falar os pastores aqui. O pastor Dave falou uma coisa muito forte. Interceda, ora, paga um preço com teus filhos. Pague um preço pelos teus filhos, porque a oração não é em vão. É verdade. É interessante o que o pastor Mila disse, eu estava observando, Bispo Araújo, que o escudo, ele não é usado só por mim. Esse escudo, ele não reveste só a mim, mas ele reveste todos que estão próximos a mim. Não é verdade? Como ele citou, família, filhos, familiares. Então a busca minha vai revestir e englobar todas essas pessoas que estão ao meu redor, né? E Bispo Araújo, eu acho muito interessante, e eu quero compartilhar isso com todos vocês, principalmente o pastor Dave, que é pai, ele sabe disso. E nós vamos trocando experiência no carro. Ele crê que o filho dele, eu creio em nome de Jesus que o seu filho vai pisar onde você nunca pisou. Em nome de Jesus. E talvez, Bispo Araújo, ensinar. Qual a diferença, pastor Dave, de ensinar e lhe colocar uma obrigação? Porque você é um pastor, você é um pregador, e tem pessoas talvez no nosso meio, igual aconteceu com as meninas da pergunta, talvez elas perderam a direção, não por serem ensinadas, mas talvez pelo pai querer que elas fossem umas pessoas que elas não estavam preparadas para ser no momento. Obrigado, né, pastor David? Então fala sobre isso aí para nós, por favor.
Pastor, quando fala sobre ensinar, a Bíblia fala muito lindo acerca de ensina o teu caminho. Ensina o caminho. E ensina o seu filho no caminho que deve andar. Então, quando nós olhamos a profundo nessa palavra, podemos observar, senhoras e senhores que estão me ouvindo, que quando nós ensinamos nosso filho no caminho que deve andar, ele nunca vai esquecer daquela palavra. Então, eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe sempre me instruía, né, com carinho, com amor, e hoje eu estou onde eu estou hoje, porque aquele ensinamento, ele gerou algo dentro de mim, foi plantada uma semente, aquela semente ela foi germinando, e com isso, hoje eu estou com a minha fé firmada no Senhor, e hoje eu vou passar para os meus filhos, né, o que você aprendeu. O que eu aprendi a ser. Então, quando nós queremos obrigar, não dá certo. Não dá. Então talvez esse seja um dos principais motivos de muitos líderes terem os seus filhos desviados? Eu acredito que sim. Obrigar uma criança, obrigar um adolescente a ir na igreja, a orar, obrigar, nós estamos falando de obrigar, a consagrar, isso não existe. Agora, quando eu ensino para o meu filho, senta aqui, o pai vai te ensinar princípio bíblico, o que é palavra. Não estamos aqui colocando julgo em ninguém. Filho, o pai não quer colocar julgo em você. O pai quer colocar e plantar uma semente. Essa é a questão e é o que o pastor David disse aqui. A semente que é plantada, ela germina e não volta atrás, bispo. Ela germina. Então essa palavra, quando ela é plantada, ela não é esquecida. Pode afastar, pode se reter, mas essa palavra ainda está dentro do coração. Uma vez que ela é plantada, ela não volta atrás, né, bispo? Obrigar é difícil. É verdade. Meu bispo, nós só estamos respondendo perguntas. Vamos deixar uma perguntas para eles responderem e não deixarem no comentário a resposta? Vamos sim. O que você tem ensinado seu filho? Qual a semente que você tem plantado dentro da sua casa? Olha aí, é forte, hein, bispo? Para edificação dos seus filhos, para edificação da sua família. O que é que você tem semeado? Muito forte essa pergunta. Você que está aí nos assistindo, seja bem-vindo. Você que está chegando agora, isso aqui é o Café com Palavra, todos os domingos, primeiro domingo do mês, né, Bispo Araújo? Primeiro domingo do mês, a partir das 9 da manhã nós estamos aqui com Café com Palavra, e todo primeiro domingo do mês tem algo fresquinho da parte de Deus descendo aí, né, Bispo? E hoje com uma participação especial, Pastor David. Estamos aqui com o Pastor David, bênção de Deus, está fluindo. O doutor David, né, está fluindo e grandes coisas Deus tem operado aí. Você que está chegando, vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, segue o @Ministério Tempo de Semear e o Tempo de Semear Itaberaí. Deixa seu joinha, compartilha aí, porque tem mais pessoas que precisam ouvir o que está sendo gerado e está sendo plantado aqui, né, Bispo Araújo? Isso aqui é forte demais. Ó, você de Itaberaí, você que mora em Itaberaí, nós vamos dar um endereço do Ministério Tempo de Semear, uma igreja que tem acolhido, um evangelho genuíno, algo tremendo que tem acontecido. O que tem acontecido ali é tremendo, viu, bispo? Os cultos têm sido algo sobrenatural de Deus ali. Você que está em Goianira, região, visita a sede, visita a nossa sede aqui em Goianira, né? Você vai ser ali bem acolhido com os irmãos, tem uma palavra de Deus muito forte. Todos os domingos, todas as quintas. Tremendo. A quinta nós temos a quinta profética. Quinta profética. Isso. Muito bom. Visita. Vai lá nos fazer uma visita. Eu quero deixar um conselho assim, para os pais e para as mães. Você vai orar, convida seu filho para orar junto com você. Você vai ler a Bíblia, você tem que convidar o teu filho a ler, porque ele vai, olhando aquilo, ele vai seguir o seu exemplo. Isso. Né, pastor Miriam? Sim, com certeza. Ensinando, né? Verdade. Meus amados, e o que nós estamos falando é tão profundo, uma profundidade tão grande, que eu creio que tem muitas pessoas através dessa live que estão sendo transformadas, edificadas de uma forma poderosa, porque o escudo da fé ela tem um outro principal foco também. Ela só não protege, mas o texto ele é bem claro quando diz: ele apaga, ele anula as astúcias, ciladas. Pode
Pode, você que está nos assistindo, pode conferir, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo a partir do 10 a seguir, e no versículo 16 está dizendo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Não está dizendo um, não está dizendo dois, está dizendo todos, é verdade. Todos, está dizendo aqui, ó, todos os dardos inflamados tremendo, né, do maligno. Agora, meu bispo, pastores aqui, o que o poder da oração, o poder que está nas mãos da igreja, esse crente que está nos assistindo, ele tem um poder que, se ele soubesse, a história talvez seria diferente. Se tivesse noção do que a gente tem na mão, né, pastor Mila? Talvez a história fosse diferente, Mohamed. Verdade. O canhão, né, que nós temos na mão. O livre acesso, né? Isso é de livre acesso. É o que o bispo falou, a granada. A Bíblia é tremenda. Meu bispo, ensine eles a puxar. Como que puxa o pino da granada? Eu solto o pino da granada, meu irmão, com a minha oração. Olha aí, ó. Olha aí. Deus, é forte. Sabe por quê? Porque a minha oração também, o Senhor está falando de fé. Se eu não tiver fé, não tem como eu conseguir blindar ou então proteger ninguém. Olha a revelação quentinha chegando aí, ó. Fé. Eita. Sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Tem que ter fé, o fundamento de toda a vida de um cristão, principalmente para esse escudo ter potência, para esse escudo ser forte, ele tem que ter fé. O crente, com essa armadura, se ele não tiver fé, está desarmado. A espada não vale. É verdade. O escudo está... A armadura está com defeito. Está com defeito, vai quebrar. A primeira pancada, a primeira seta vai quebrar. Mas se tiver fé, vai bater e voltar, e o pino da granada vai soltar e vai explodir. Ô, glória! Eita, Jesus. Segundo Hebreus nos ensina que a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Das coisas que a gente não vê, mas que nós espera que vão acontecer. Olha aí, e eu quero deixar um conselho para quem está nos assistindo nessa manhã. Se ainda não aconteceu na sua vida, se ainda não aconteceu na sua casa, creia, porque vai acontecer. Olha que mistério forte isso aí. Toma posse disso aí. Meus irmãos, estamos falando ainda sobre a nossa armadura que Paulo está citando no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Agora o versículo 15 é algo que me chama muito a atenção. Vai dizer assim: e calçai os pés da preparação do evangelho da paz. Vamos falar um pouco sobre o evangelho. Vamos falar um pouco sobre essa sandália que tem que estar nos nossos pés. Não só a cabeça, não só o tórax, não só os nossos lombos cingindo esse cinto, mas também agora as sandálias. A sandália é algo que de suma importância. Quando Paulo, ele olha para o soldado, ele finaliza olhando os pés do soldado. Ele vê que o soldado está calçado. E devemos calçar a sandália do evangelho no dia de hoje. Se nós vamos falar estamos falando do evangelho genuíno, o evangelho a qual que liberta, o evangelho que nós devemos firmar os nossos pés, firmar nessa sandália. E debaixo dessa sandália há um piso sólido, que é a rocha, que é o próprio Cristo. E nós devemos estar assim, calçados esses nossos pés com o evangelho do Senhor sobre as nossas vidas. Mohamed, algo importante para os dias de hoje, calçar a sandália do evangelho. Muito importante, né, bispo? Isso é uma das coisas principais. E eu creio que isso é a estrutura principal para uma consolidação do ministério, né? Principalmente para quem é aí um pregador do evangelho, para quem é um ministrante, para quem está na frente da obra do Senhor. A prontidão de compartilhar o evangelho do Senhor é necessário
calçar essas sandálias, esse sapato do Evangelho, né, bispo? Para que a gente possa propagar esse Evangelho. Porque o caminhar do cristão, ele vai deparar com pedras pontudas. Se ele não tiver calçado, pode furar, machucar. Mas o Evangelho protege. O Evangelho, ele abre o caminho. Eu vejo a palavra do Senhor sendo bem clara. O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é o caminho. O caminho que nós devemos trilhar, andar. A sandália nos protege do que a gente vai encontrar na nossa caminhada. Não é isso, pastor Mila? Eu tenho uma fala comigo que o Evangelho é uma das coisas mais lindas que existe, cara. E eu comparo ele com uma rosa, porque a rosa ela tem a beleza dela. Eu acho que não tem uma flor parecida como uma rosa. Só que além dela ser bela, além dela ser cheirosa, ela tem outros aspectos. Tem. Ela é cheia de espinho. E às vezes, por não saber que a rosa ela é cheia de espinho, nós acabamos nos machucando demais, Bispo Araújo. E eu acredito que tem muitas pessoas no nosso meio, nos dias atuais, que não tem mais força para caminhar, porque já foram feridos demais, até mesmo dentro das igrejas, ferida. Por quê? Porque não tem um alicerce. Está caminhando sem uma proteção. Sem sandália, né? Sem sandália. Já deixou a sandália no meio do caminho. No meio do caminho, ou até mesmo não foi ensinado. Não foi ensinado a estar preparado. Porque nós estamos falando sobre dias maus, e o dias mau vai chegar. Paulo é muito forte quando ele fala. É detalhado essa muito passagem. Detalhado. Meu Bispo Araújo, o dia mau é algo que ninguém espera. O dia mau para um pai e para uma mãe é quando o filho chega a falecer. O dia mau para um trabalhador é quando a porta se fecha e ele tem que sustentar a casa. E às vezes nós, por não ter essa estrutura, nós acaba se ferindo demais. Um dia mau, meu Bispo Araújo, é aquele quando você recebe aquele telefonema desagradável do seu povo, do seu parente que você não queria ouvir. Agora, se nós não tivermos alicerçado com a nossa estrutura sólida na rocha que é Jesus, a gente escorrega. Nós vamos ser abatidos por esse dia mau, né? E é muito vamos observar, as sandálias do romano, elas tinham cravo embaixo. Elas eram resistentes. Porque um soldado, quando ele está na batalha, até o calçado dele tem que estar propício ao terreno. Verdade. E nós vamos deparar com terrenos altos, baixos, escorregadios. Nós vamos deparar com terrenos que a gente nem conhece. A sandália do Evangelho, ela tem seus próprios cravos, que vai nos dar firmeza, que vai nos sustentar nessa caminhada. Então, eu volto a falar e friso novamente aqui. Paulo tem uma visão extraordinária para os dias a dias. Bispo Araújo, então isso me faz ver que não me serve qualquer armadura. Não me serve vestir qualquer coisa. A armadura tem que estar preparada para o ambiente que eu vou passar. A armadura tem que ser propícia para a guerra que eu vou enfrentar, claro, não é isso? Sim, claro. Você já pensou? Vamos ser polêmico? Não, vamos ser polêmico agora. Vamos falar rasgado, não me serve qualquer evangelho. Já pensou, eu estou na guerra e vou de pano de saco? Daí, eu vou pra guerra, eu vou de pano de saco. Esse é o ponto, Aí alguns religiosos vão dizer assim, olha a ignorância do bispo. Não, eu estou na guerra, eu tenho que ser... Aqui está falando da 6ª carta de Paulo. Se está falando da 6ª carta de Paulo, está me dizendo, está me orientando. Olha, tem que ser de armadura, não tem que ser de pano de saco. Pano de saco já fica outro propósito. Eu tenho que estar preparado, os meus pés firmados, para eu poder conquistar outras coisas. Vamos falar rasgado, nós estamos falando de armadura espiritual. Espiritual. Não me serve qualquer armadura, não me serve qualquer evangelho. Não me serve qualquer coisa que eu aprendo. Tem que ser uma armadura genuína, forjada, verdadeira. Vamos voltar lá no início. Tem que ser uma armadura verdadeira, né, bicho? Com certeza. Pastor Dave,
E quantos evangelhos estão sendo pregados nos dias atuais? Com certeza. Essa é a questão. É o mesmo Paulo que diz Essa é a questão. que se levantaria e as pessoas mesmos levantariam para si doutores para que venha ouvir aquilo que lhe é necessário. E tem vários tipos de evangelho sendo pregado aí fora. Nós estamos falando aí do evangelho, aí está entrando falsos profetas. Nós estamos nesse tempo. Vamos deixar muito bem claro a todos aí, ó. Nós estamos num período muito mau. Mal, bispo? Sim, porque os falsos profetas hoje têm se revelado o que é. É uma aberração, para mim é uma aberração. Se a gente chegar, abrir agora, a gente vai lá nas redes sociais, a gente vê pastores que se dizem pastores, não tá levando mais a sério a palavra. Pastor do Pix, já viu falar desse negócio? Pastor do Pix? Mas a gente vê na internet. Você vê isso. Isso não existe. Cadê a integridade? Sacerdote. Nós vamos falar algo aqui, ó, muito polêmico. O versículo 20. Pelo qual sou embaixador de Cristo. Pastores e pastoras agora estão mais focados. Vida secular. Eu preciso estar com o meu corpo modelado, eu preciso estar... A saúde, não vamos falar de... Se for falar de saúde, claro que nós devemos estar com nossa saúde em dias. Mas tem pessoas que estão deixando aí a tomar conta. Prioridades, né? Prioridade é a palavra. Mas prioridade que eles acham é ter uma conta bancária, falar sobre Pix, falar sobre as polêmicas que nós vemos aqui hoje. Pessoas que, sem decência, são pastores que estão trazendo escândalo. E a Bíblia diz: sai daquele que traz escândalo para a obra do Senhor. É verdade. Parece que estão perdendo o temor. O temor está perdendo. E a Bíblia vai me dizer que nos últimos dias as pessoas hão de perder esse temor, né? O que mais se vê hoje em dia é um ministério sendo levado de uma forma relaxada. Vamos falar escancarado logo, né, bispo? De uma forma relaxada. É o que você acompanha, né? Aí. É sem essência. Sem aquele verdadeiro, genuíno evangelho. Isso. Não está tendo aquele evangelho genuíno. Coração vazio, né? Vazios. Isso, se a gente falar isso aqui, ó, vai ter vários comentários sobre isso aqui agora. Sabe por quê? Porque realmente é o que está acontecendo dia a dia. Só que ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar isso. Senhor Bispo Araújo, se não fosse só o Pix, claro, a obra precisa do dinheiro dos fiéis para que as portas venham ficar abertas. Mantimento, né? Isso é bem claro, é bíblico e tá, para que ninguém venha se escandalizar sobre isso, a obra necessita sim de dinheiro. Mas pastor Mila, aonde que está escrito? Perdão sobre a palavra. Aonde que está escrito que para eu orar para alguém eu tenho que enviar meu Pix? Verdade. Aonde que está escrito? Esse é o ponto da questão. Aonde que está escrito que para a revelação eu tenho que dar uma revelação para fulano eu tenho que mandar meu Pix para a pessoa fazer um Pix para mim? Isso não existe. Isso é loucura. Não existe isso. Deus se revela na sua palavra. Nós estamos falando aqui e o caldo agora vai engrossar e as coisas começam. A palavra não é vendida. A palavra não é vendida. Jesus diz isso assim: aqui não é um comércio. De graça eu vos dou, de graça vos dai-vos. É algo que tem escrito. As pessoas estão deixando, pastor David, de viver o que está escrito, né? Aí não, alguém vai me dizer: tadinho desse bispo, tadinho desses pastores, século 21 chegou, o que é isso? Sempre quem sustentou a igreja foi Deus. Deus sempre sustentou a igreja. Desde o princípio Ele vai sustentar a sua igreja. Deus sabe as minhas necessidades, Deus sabe as tuas necessidades, Deus sabe a necessidade de quem está nos ouvindo agora. Verdade. E Deus está visitando alguém agora. Glória. Nós Deus está visitando alguém. Nós cremos nisso, é forte. E está chegando a providência de Deus. E isso é que é revelação para mim, né? Não, vamos deixar o Pix aí, manda aí que que é isso, pelo amor de Deus? Verdade. Que eu saiba, no meu tempo, eu estou ouvindo agora, Café com Palavra, Deus tocou no meu coração, eu mesmo era voluntário, eu dizia assim: por gentileza, manda aí a conta da igreja que eu quero enviar uma oferta. Voluntariamente, porque eu sei que a minha oferta vai ser de grande valia.
E eu senti de Deus dar oferta. Se nós formos falar de oferta, a oferta é aquilo que você dá e recebe 7 vezes mais. A oferta vai me dizer o quanto eu quero ganhar. Então, se eu sinto que aquela palavra foi boa para mim, eu pego agora e digo assim: ô profeta, Deus tocou no meu coração, eu quero te abençoar. Eu vejo Deus nisso. Eu vejo Deus nisso. Eu me lembro que eu saí com meu filho, o pastor Cleito, aqui, nós andava aqui, setor noroeste, ia para um lado e para outro. Tinha pessoas que não davam oferta, tá, amém, nós não questionávamos, mas tinha pessoas que nós saía só com o dinheiro do combustível, não tem como voltar mais, filho, ia dizer assim: pai, Deus vai prover. Cansei de ver isso aqui no setor noroeste. Quando terminava o culto, alguém chegava e dizia assim: Deus tocou no meu coração, Deus te dá uma oferta. Olha a providência de Deus. Isso é viver em fé, isso é viver na palavra. Agora, Pix, manda aí, vou mandar meu Pix, vou te mandar uma revelação, mandar uma oração. Meu irmão, você que está recebendo oração de Pix, você aqui, ó, que está recebendo oração, aí alguém está falando, um profeta, manda aí uma quantia. Para com isso. Essa oração não está passando desse teto. Não se preocupa, não anda atrás de profeta. Deus te conhece, Deus sabe a sua casa, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe a data que você nasceu, a data que você vai ser recolhido. Deus sabe de toda a sua vida. E em cima de tudo isso, Ele sabe o que você está passando. Conhece a necessidade, conhece melhor a necessidade. Do que ninguém, né, bicho? Então, ora. Olha aqui, nós falamos sobre a oração, os pastores falaram sobre a oração. Ora, busca direção de Deus, não busca direção do homem. Glória a Deus. E calça essa sandália, hein? Calça essa sandália do Evangelho, porque Deus vai te honrar no teu caminho. Oh, glória. A sandália do Evangelho é algo que de suma importância na vida de cada um de nós. Falamos sobre os falsos profetas. Nós não estamos falando de profeta, nós estamos falando dos falsos profetas dos dias atual. Não é dias que há de vir, é atual que nós acompanhamos. Mas eu acredito ainda que tem profeta aqui, tem profeta nos ouvindo ali, tem profeta que essa palavra entrou no coração dele de uma forma muito grande, como uma flecha que venha do céu sobre a vida dele. Nós estamos falando de pessoas que ainda acreditam no evangelho genuíno, que acreditam nessa armadura que Paulo está falando. Eu acredito ainda que há um povo, eu acredito no remanescente. Eu acredito na igreja que ainda não corrompeu. Eu ainda acredito na igreja que está sobre a face da terra, que eu espero pelo arrebatamento. Pastor, eu espero pelo arrebatamento. E a qualquer momento, né? A qualquer momento. Agora o negócio está mais para o arrebatamento do que nunca. Jesus está voltando. Quando nós falamos Jesus está voltando, eu sinto uma alegria no meu coração. E eu acredito sim que nessa manhã alguns vão ouvir Café com Palavra à noite, à tarde, mas essa palavra vai entrar no coração deles, né? E vamos deixar muito bem claro que esteja preparado para os dias maus, mas não despreparado, mas sim preparado com essa armadura, a palavra, não figurativo, mas sim espiritual, para que você esteja forte, para quando o dia mal chegar, quem vai bater em retirada não é você, é o dia mal. É isso aí. É o dia mal, né? Ponto X. Mas para hoje, e os irmãos estão interagindo aqui conosco. Tem alguém interagindo? Eles Vamos estão lá. interagindo aqui, estão dizendo: nós vemos muitos pastores pregando. E como é que nós descobrimos que ele é falso profeta? Eita. Aí Pergunta. o caldo vai engrossar aí, bicho. Olha Você isso da aí, ó. pergunta. Eu vou falar, como é o nome dele aí? É irmão, é irmã? É o irmão Madison. Vamos lá, a pergunta do nosso irmão aí. Forte. Nós conhecemos como falso profeta pelos seus frutos. Conhecemos a árvore pelos seus frutos. E eu ainda acredito numa coisa. Muito forte, Deus me lembrou aqui agora. Eu era diácono, chegava um pregador na igreja e o pregador pregando aquela coisa toda. Quando terminava, eu chegava junto do meu pastor e dizia: meu pastor,
Deus está falando comigo que não é isso que esse homem vive. Esse evangelho que ele está pregando aí não é o que ele vive. Ele está pregando uma coisa que ele não vive. Aí o meu pastor muitas das vezes repreendia: ah, meu irmão Araújo, não, tem que ter discernimento. Eu digo assim, eu acredito que é discernimento, mas amém, quem sou eu? Eu sou pequeno. Eu estou falando para o meu pastor. Eu desabafava com o meu pastor. Passava 2, 3 meses, a coisa acontecia totalmente diferente. Não era aquilo que aquela pessoa pregava. Ou passava. Então, a gente tem um discernimento. Paulo fala assim: qual é o primeiro dom que o cristão deve ter? É dom de revelação? Não. Dom de profecia? Dom da palavra? Dom de maravilha? Não. Primeiro dom de discernimento. Discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. A pergunta do nosso irmão aí, que ele busque esse primeiro dom de discernir o que vem de Deus, o que não é de Deus. Então a gente percebe isso. Só é a única coisa que o crente hoje tem na sua vida espiritual, é o dom de discernir. Né, pastor David? A Bíblia ela é muito linda, é muito complexa, Bispo Araújo, todos que estão aqui, porque nós vemos muitas pessoas pregando o Evangelho. E o que mais nós vemos também são pessoas trabalhando na área da libertação. Eu procuro entender o irmão Max, porque é difícil até mesmo de discernir, Bispo Araújo. Porque tem muito lobo no nosso meio. Verdade. Mas o Espírito Santo, ele nos revela quem é que não é de verdade. Isso. E eu creio que o Senhor falou e ele vai buscar o discernimento de espírito para que ele venha discernir, não é verdade, pastor David? É isso mesmo, pastor Miller. Eu acho a Bíblia tão interessante acerca quando fala sobre a sandália da preparação do Evangelho, porque a nossa chamada ela é espinhosa. A nossa chamada ela é sangrenta. Então por isso a nossa caminhada vai ter espinhos. O peso do chamado, senhoras e senhores, vai ser difícil, mas precisamos saber que nós estamos calçados com a sandália da preparação do Evangelho. E tem bom ânimo, né? E tem bom ânimo, porque isso é o principal. Jesus tem bom ânimo que eu venci o mundo. Quem está calçado anda um pouco mais. Caminha um pouco mais, não é isso, bispo? Quando pé descalço não tem como. Não vai longe não, vai? Não tem como, não tem como. Meus queridos amados irmãos, estamos chegando mais um fim com Café com Palavra. Quero que você deixe aí o seu comentário, tá? Foi muito bom, gratificante de estar nessa manhã com cada um de vocês. Foi de grande valia nós estamos aqui juntos, falando um pouco da Palavra de Deus. Quero te convidar para participar de um dos nossos cultos, tá? É em Goianira, na nossa sede, Tempo de Semear. Você que mora perto aí de Itaberaí, mora em Itaberaí, não esquece, visita lá a igreja do Ministério Tempo de Semear. Você de Nova Crixás, você... Fala alguma coisa? Não? Pode? Você de Nova Crixás, você ali de região ali perto ali do Araguaia, visita a nossa igreja lá. É tá? Forte, hein? Visita a nossa igreja lá. Grandes coisas Deus tem feito tá lá em Nova Crixás, né, bispo? Pastores abençoados, pastores humildes, viu, Mohamed? Muito forte. Abençoado, vai estar ali nosso pastor Afonso e o vice-pastor José Carlos. Uma benção de Deus. Sobrenatural que Deus tem feito. Bispo Araújo, eu quero um ponto de referência para me achar com facilidade o Tempo de Semear em Goianira. Em Goianira, vou te falar bem rápido aqui. Na entrada de Goianira, nós temos a rotatória e temos a pousada do viajante. Mais na frente, creio, 15 metros, está ali a igreja Tempo de Semear. Você que é de Itaberaí, região, Rua do JG, eventos, não tem erro, tá ali centralizado o Ministério Tempo de Semear. Vem pro Semear, vem fazer uma visita, vem conhecer essa casa, nós estamos esperando por vocês. Você conhece o pastor lá de Itaberaí? Eita, é forte, hein? O pastor de lá é mistério, viu? Olha o pastor Vila aí, ó, junto conosco, participando em nome do Senhor Jesus. Só enfatizando mais uma vez, Bispo Araújo, as nossas redes sociais, para você ficar ligado e acompanhar tudo de perto. Pois é, meus irmãos, acompanha nós aí nas redes sociais e queremos desejar um bom dia, que Deus possa abençoar uma semana cheia da graça do Espírito Santo de Deus. Estamos finalizando
que nós abrangimos esse tema, a armadura de Deus, nós queremos fazer uma oração por você que compartilhou, que tem acompanhado aí, né, esse café com palavras, algo da parte de Deus. Então nós vamos orar por vocês. Vamos orar, pastores? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe, Senhor, o meu irmão, a minha irmã. Jesus, derrama, Deus, o teu Espírito sobre essa casa, sobre essa família, porque eu creio que a armadura de Deus está sobre a vida do teu filho e da tua filha. Senhor, meu Deus, dê sabedoria, entendimento, conhecimento. Senhor, não deixa, Pai, que nenhum lobo, não deixa, Senhor, meu Pai, o adversário venha atingir a vida dos meus irmãos. Nós oramos, nós abençoamos, nós desejamos toda sorte de bênção, e que as bênçãos do Senhor venham recair sobre essa família agora que está ouvindo essa oração, Pai. Senhor, meu Deus, abençoe os filhos da minha irmã, abençoe, Senhor, meu Deus, aquele que sai todos os dias de manhã para trabalhar, leva com segurança, traz novamente para o seio da sua família. Jesus, nós somos gratos. A palavra nessa manhã, Senhor, é de gratidão.